Bom, meu nome é Romils, estou aqui para lançar novamente esse estudo aqui para os irmãos, o estudo da superior ressurreição. Como eu disse nos outros vídeos, meus irmãos, esse estudo aqui, ele não é ensinado nas denominações. Os pastores não têm nem noção do que é a superior ressurreição. Só que antes de eu falar nesse assunto aqui, antes de eu falar da superior ressurreição, primeiramente eu quero trazer para os irmãos aquela questão de que o ímpio ele não vai ressuscitar. Os pastores têm passado esse ensinamento errôneo aí para os irmãos, dizendo que os ímpios um dia vão ressuscitar. Como eu mostrei naqueles outros vídeos lá, os ímpios não ressuscitam. Então eu vou dar mais uma pincelada nessa questão, mostrando primeiramente que o ímpio não ressuscita. Depois eu vou voltar nessa questão da superior ressurreição. Essa doutrina da ressurreição, meus irmãos, ela não é explicada aí no YouTube. Ela não é ensinada corretamente por líder algum. Eu nunca vi ninguém ensinar corretamente essa questão da ressurreição. Então eu quero estar passando mais uma vez para os irmãos e para os irmãos ver a seriedade da coisa. Quero mostrar para os irmãos que nem todo crente vai alcançar a superior ressurreição. Primeiramente eu quero estar mostrando para os irmãos que os ímpios, eles não ressuscitam. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, diz assim, vou estar lendo para os irmãos aqui, ó. Vou ler o versículo 4 em diante, diz assim, vi tronos e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Yahshua e por terem falado a respeito do Criador. Vi aqueles que não tinham adorado a fera, ou seja, a besta, nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com Machia por 1000 anos. Agora essa parte aqui, meus irmãos, ó. Essa parte aqui, o versículo 5. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que eu quero trazer para os irmãos aqui, ó? Quero trazer para os irmãos aqui a primeira questão mostrando que o ímpio não ressuscita. Essa questão aqui, meus irmãos, esse versículo 5 aqui, ó, ele praticamente quase todo é acrescentado. Esse aqui é o primeiro erro que os pastores, os líderes cometem. Eles pegam todos os versículos que estão entre colchetes ou parênteses na Bíblia e fazem o quê? Pega aquilo como doutrina, ensina aquilo como doutrina. E aí eles passam a ensinar erroneamente. Por quê? Porque esses versículos que estão entre parênteses ou colchete na Bíblia é um acréscimo feito pelos homens. Então aqui está mostrando um acréscimo para nós, que ó, o colchete começa aqui e termina aqui. Ó. Toda essa parte azul aqui é um acréscimo, meus irmãos. Ó. Se nós lemos o texto aqui, ó, nós vimos aqui, ó, vi aqueles que não tinham adorado a fera, nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles passaram a viver, reinaram com Machia por 1000 anos. Aí você salta essa parte azul, ó. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então você tem que ler saltando essa parte azul aqui, porque ela é um acréscimo. E esse acréscimo, infelizmente, fez os pastores e os teólogos criarem a doutrina de que os ímpios um dia vão ressuscitar. Olha o que está dizendo aí a parte azul. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Aí os pastores viram e falaram assim, esse aqui é os ímpios. Não, meus irmãos, esse aqui não é os ímpios. Por quê? Porque esse versículo aqui não consta nos manuscritos originais. Olha o parênteses aí mostrando que ele é acrescentado. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo aí? Essa parte azul aqui é uma acréscimo. Aqui é onde ela termina aqui, ó. Ó. Aí eu vou mostrar isso para vocês agora. Na Bíblia, vou mostrar em outras traduções também. Essa Bíblia aqui é a tradução Novo Mundo. Eu vou pegar uma tradução aqui agora da NVI. Aqui, ó. Aí, meus irmãos, só para vocês verem o que eu estou falando, ó. O parênteses aqui de novo, ó. Mostrando que o versículo que os pastores estão usando para ensinar que os ímpios ressuscitam é um acréscimo. Então, meus irmãos, versículos acrescentados fazem os pastores, os teólogos cometerem erro. Eles engolem tudo que o catolicismo romano pôs aí dentro. Ó. Isso é fermento. Isso tem que ser lançado fora. Vou mostrar para vocês agora uma tradução da Bíblia Peshitta, que ela já lança esse versículo aqui completamente para fora.
Bíblia Peshitta. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Bíblia Peshitta. Tá aí, ó. Tá vendo aí, meus irmãos? Você pode ler aí, ó. E viveram e reinaram juntamente com o seu Mashiach esses 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Vocês podem ver que essa parte que fala, o restante dos mortos não voltaram a viver até que se complete os 1000 anos, não está aí na Bíblia Peshitta. Por quê? Porque ela se entende que ele é um acréscimo. Eu estou só mostrando para vocês que os ímpios não vão ressuscitar, porque esse versículo aí ele é um acréscimo. Deixa eu pegar uma outra passagem aqui que os pastores usam. Os pastores usam para dizer que os ímpios vão ressuscitar. Essa outra passagem, meus irmãos, é essa passagem aqui, ó, de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Aqui diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja bem, meus irmãos, a tradução original aqui, ó, eu tinha um livro aqui de escatologia que ele trazia a tradução original. Hoje eu não tenho ele mais. Eu não sei se eu dei, eu acho que eu fiz foi dar ele para um irmão, mas eu não tenho ele hoje aqui mais não. A tradução original aqui, meus irmãos, é essa, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão ou acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem naquela hora, para o desprezo eterno. Os que não acordarem, os que não ressuscitarem naquela hora, para vergonha e desprezo eterno. Está falando dos ímpios. Então, meus irmãos, essa é a tradução original. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. E os que não ressuscitarem, os que não acordarem naquela hora, para o desprezo eterno. Os que não vão acordar é quem? Os ímpios. É tanto, meus irmãos, que o texto está mostrando com clareza aqui, porque olha como ele começa o texto. Ó. E muito dos que dormem. Os irmãos podem observar que ele está falando muito dos que dormem. Por quê? Porque nem todos dormem. Então, na primeira parte aqui, ó, os ímpios não faz parte dessa primeira parte aqui. Ó, aliás, vou pegar daqui, ó, daqui para cá. Ó. Deixa eu grifar aqui, ó. Aqui está falando só dos crentes, ó. Só dos crentes, meus irmãos, essa parte aqui, ó. Por isso que o texto diz assim, ó. E muitos, e não todos, e muitos que dormem no pó da terra. Por que muitos, meus irmãos? Porque somente os crentes é que estão dormindo. Para o eterno, os ímpios não dormem, os ímpios morrem. Mas os crentes para o eterno, eles não morrem, eles dormem. Olha o que diz aqui, ó. Mas de fato o Mashiach ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Então os que estão no Mashiach, o que aconteceu com eles? Ó, eles dormiram no Mashiach, aí, ó, a palavra dormiram. Porque os crentes para o eterno, eles não morrem, eles dormem, meus irmãos. É diferente dos ímpios. Os ímpios não, os ímpios eles morrem. Olha aqui, ó, Tessalonicenses, quando ele voltar, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Quem é esse? Os ímpios. Por que não têm esperança? Porque eles não vão ressuscitar nunca. Não existe ressurreição para ímpio, igual os pastores estão ensinando. Por quê? Porque o ímpio não dorme, ele morre. Mas os que estão no Mashiach, eles dormem. Ó, o que fala aqui, ó. Também aos que no Mashiach dormem, o Criador os tornará a trazer com ele. Tá vendo? Os que estão dormindo em Yahshua. Yahshua vai vir e o Eterno, por meio de Yahshua, vai despertá-los do seu sono. Vai ressuscitá-los novamente. Então a ressurreição é só para quem dorme em Yahshua. Os ímpios não. Os ímpios morreram. Então os ímpios jamais vão acordar. Jamais vão despertar do sono. Por quê? Porque eles não estão dormindo. Mas os crentes dormem. Por isso Yahshua falou para aquela menina, ele falou, Talita Tecumi, levanta-te menina. Mas antes ele falou o quê? Ela não morreu, ela dorme. Por quê? Porque ela era um Yaldim, ela era crente no Criador. Então, meus irmãos, os que estão no Mashiach estão dormindo para o Criador. Eles não estão mortos, eles estão dormindo. E Yahshua vai vir despertá-los do seu sono. Então existe uma diferença do crente com o ímpio. O ímpio não vai ressuscitar, por quê? Porque ele morreu. Não existe ressurreição para ele. Por que não existe ressurreição para ele, Andrés? Porque aqui, ó, diz assim, ó, se o Espírito, vou pegar o novo, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito do Criador habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Então a pessoa não vai ressuscitar. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Yahshua.